Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as contribuições da didática para a educação. Vocês sabem que a didática sempre desempenhou um papel importante na formação de profissionais para o exercício do magistério. A didática se caracteriza como mediadora entre as bases teóricas e científicas da educação e prática docente, trabalhando como uma ponte entre o que e como do processo pedagógico. A didática é importante para a aprendizagem dos modos de conseguir que alguma coisa seja ensinada de tal maneira que o educando possa aprender com mais facilidade e mais rápido. Pois bem, se a didática é tão importante assim, quais as contribuições da didática para a educação? A didática contribui para a fundamentação da prática educativa. B. A relação entre a teoria e a prática educacional. C. A reflexão acerca das práticas pedagógicas e dos conhecimentos do profissional em educação. Sua contribuição foi e continua sendo muito significativa para a praxis educativa, porque ela se preocupa em eliminar a dicotomia entre a teoria e a prática. A didática permite aos profissionais da educação uma compreensão dos princípios e condições para a organização do ensino mediante objetivos, conteúdos, métodos conscientes de assimilação de conhecimentos, visando a aprendizagem do educando. A didática também contribui para a formação do professor de forma integral. Nesse sentido, a didática está muito associada ao modo como o professor compreende o processo de ensinar e aprender, pois ela incide diretamente sobre a prática pedagógica do professor. Por isso, interrogar-se, questionar-se sobre essa praxis torna o professor capaz de imprimir desafios diários no processo ensino-aprendizagem. O conhecimento sobre as didáticas específicas, que deveria ser a verdadeira matéria-prima do trabalho do professor, a única forma de garantir o aprendizado, existe e muito lentamente começa a ser incorporado às escolas. Hoje, sabe-se que os alunos sempre têm alguma ou muita informação sobre o objeto de ensino que será trabalhado em classe. Portanto, é preciso levar isso em conta na hora de planejar e propor atividades. Em vez de ficar simplesmente reproduzindo o mesmo método como se a turma fosse 100% homogênea, tanto em termos de conhecimentos prévios como na capacidade de avançar. Ou seja, há didáticas específicas, no plural, porque não apenas o jeito de ensinar geografia é diferente do de ensinar história, mas porque dentro da própria disciplina há formas mais eficientes de trabalhar cada conteúdo. Quer um exemplo simples? Que tal? Nas aulas de educação física, jogar futebol do mesmo jeito que basquete? Se isso não funciona, por que então se usam estratégias semelhantes para fazer a turma aprender frações e geometria, quando se sabe que os alunos constroem cada um desses conceitos de uma maneira? Outro ponto importante a ser abordado é a postura do professor em sala de aula. Ouçam bem, autoritarismo não vai fazer com que os alunos aprendam. Entendam, meus queridos alunos e alunas, que a simples mudança de postura em uma sala de aula muda a sua maneira, a sua técnica de se relacionar com os alunos, ao invés de se distanciar, aproxima. Ao invés do autoritarismo, utilize a mediação de conteúdos. Essa simples técnica de circular, de se deslocar na sala, dá ao professor condições de verificar quem está atento, quem está participando de fato, quem está com dúvidas e incentiva aquele aluno tímido, quietinho, a falar. E com essa aproximação, professor e aluno experimentam a sensação de cuidado e de interesse pedagógicos, numa situação de cumplicidade de aprendizagem. Por isso,
podemos afirmar que a preocupação com a orientação do ensino centrado em hábitos, atitudes e habilidades, como era antes, levou os estudiosos em educação a repensarem as práticas cristalizadas, nas quais o professor era apenas o detentor do saber, ou seja, era ele o dono do discurso já pronto e acabado. E a didática contribuiu e muito para a reflexão dessas práticas pedagógicas em sala de aula e na postura do professor. Hoje, há uma relação dialógica entre professor, conteúdo e aluno. A organização e seleção de textos das disciplinas são significativos e interrelacionados. E para encerrarmos esse nosso encontro, deixo para vocês uma frase de Libânio para refletirem sobre tudo o que foi dito. Não há técnica pedagógica sem uma concepção de homem e de sociedade, como não há concepção de homem e sociedade sem uma competência técnica para realizá-la educacionalmente. Percebam que a didática está muito associada ao modo como o professor compreende o processo de ensinar e aprender. O professor deve estar inserido neste processo de ensino-aprendizagem sempre. Aproveitaram os conteúdos? Eles contribuirão para a sua formação docente. Um abraço e até a próxima!